Ao descobrir que eu ficava para trás, disposto a não incomodar, na medida do possível, a intimidade do grupo, André voltou atrás e convidou-me a partilhar com eles a segunda refeição do dia. Entretanto, Jesus e os outros tinham já atravessado por entre as mesas dos cambistas e mercadores, desaparecendo na soberba porta sul do templo. Estava quase aceitando, naturalmente, quando um tumulto proveniente do lado mais oriental do santuário nos fez olhar para lá. Entre gritos desesperados, uma mulher estava praticamente sendo arrastada pelas escadarias de acesso ao pórtico coríntio. Uma patrulha da guarda do templo, os levitas, possivelmente dos destacados para o átrio das mulheres, encaminhavam-se, através do terreiro onde nos encontrávamos, na direção do pórtico de Salomão e, mais concretamente, para a porta oriental. 2 dos levitas desta guarda de dia agarravam a hebreia pelas axilas, enquanto um terceiro lhe pegava nos pés, aguentando com muita dificuldade os violentos chutes da moça. Atrás, meio escondidos num enxame de curiosos, caminhavam um dos guardas de turno do templo e vários sacerdotes. A multidão que se encontrava entre os lugares dos vencedores correu naquele instante para a patrulha, lançando gritos de adúltera, adúltera. Como se aquele acontecimento fosse algo vulgar e até festejado pela turba. Interroguei André com os olhos e o chefe do grupo com expressão grave lamentou aquela sombria coincidência, resumindo o lamentável espetáculo com a seguinte frase: "São águas amargas." Recordei naquele instante que numa das minhas investigações nos textos bíblicos, em Números 5, 11, 31, Yahvé especificava a atitude a ter com a mulher suspeita de adultério. Quando o marido acreditava que a esposa lhe era infiel, levava ao sacerdote obrigando-a a confessar. Se se negava a reconhecer a sua culpa, a infeliz tinha de passar por uma prova, uma espécie de juízo de Deus, das águas amargas. O sacerdote preparava uma beberagem especial, composta, segundo reza a Bíblia, por terra do tabernáculo e pela tinta com que escrevia o ritual das maldições, previamente diluída em água, e, entre cerimônias religiosas, dava a beber a referida poção à suspeita. A crença judaica ensinava que, se a mulher fosse realmente culpada, o misterioso líquido lhe atacava as entranhas, matando-a. Pelo contrário, se estivesse inocente, as águas amargas não alteravam o seu organismo. Diz assim o citado texto bíblico: "Falou Yahvé a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de um homem fornicar e lhe for infiel, dormindo com outro em concubinato de sêmen, sem que tenha podido vê-lo o marido nem haja testemunhas, por não ter sido encontrada no leito, e por se ter apoderado do marido o espírito dos ciúmes e ter ciúmes dela, tenha-se ela maculado na realidade ou não se tenha maculado, leva-la ao sacerdote, e oferecerá por ela uma oblação da 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sem derramar azeite sobre ela nem lhe pôr incenso por cima, porque é minjá de ciúmes, minjá de memória para trazer o pecado à memória. O sacerdote fará que se aproxime e se apresente ante Yahvé, deitará a água santa numa vasilha de barro e apanhando um pouco de terra do solo do tabernáculo lançará na água. Depois, o sacerdote, colocando a mulher diante de Yahvé, lhe descobrirá a cabeça e lhe colocará nas mãos a minjá de memória, a minjá dos ciúmes, tendo ele na mão a água amarga da maldição, e a conspiração dizendo: se ninguém dormiu contigo e se não erraste, contaminando-te sendo infiel ao teu marido, indemne sejas a água amarga da maldição, mas se erraste e fornicaste e foste infiel a teu marido, contaminando-te dormindo com outro. Aqui o sacerdote a conspiração com juramento de execração, dizendo: faça-te haver maldição e execração no meio do teu povo, e sequem-se os teus músculos, e enche o teu ventre entre esta água de maldição nas tuas entranhas para fazer com que o teu ventre enche e apodreçam os teus músculos. A mulher responder: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições numa folha e as diluirá na água amarga e fará que a mulher beba a água amargada e a levará ao altar, e pegará a mão da mulher a minjá dos ciúmes e a agitará. Pegando num punhado da oferenda da memória o queimará no altar, fazendo depois que a mulher beba a água. Dar-lhe a água a beber.
E se ela se contaminou sendo infiel ao seu marido, a água da maldição nela entrará com a sua amargura, e lhe inchará o ventre, lhe secará os músculos e será maldição no meio do povo. Se, pelo contrário, não se contaminou e é pura, ficará ilesa e será fecunda, assim o marido ficará livre de culpa e a mulher sobre si levará o seu pecado. N. Do M. Para uma mente racional, aquela prova deixava muito a desejar quanto à sua possível objetividade. Mas o que despertou a minha curiosidade foi a fórmula da poção. Que poderia conter? Estava perante uma oportunidade única e supliquei a André que me acompanhasse. Queria presenciar a execução da sentença e, se fosse possível, arranjar uma amostra da tinta utilizada para a fabricação das águas amargas. André não compreendeu bem o meu aparente, doentio desejo e, contrariado, consentiu em conceder-me uns minutos. Passamos por baixo do arco de pedra da porta oriental, abrindo caminho pela multidão que já rodeava a patrulha. Vários levitas tinham formado um círculo ou cordão de segurança de cerca de 10 metros de diâmetro. No centro, a mulher, sempre segura pelos guardas do templo, permanecia de pé, soluçando. Tinham-na vestido com uma túnica negra e fora despojada de todos os seus adornos. O meu companheiro explicou-me que aquela era a última fase de um processo que se tinha iniciado na manhã da passada segunda-feira. Os juízes do grande ou do pequeno sinédrio reuniam-se precisamente às segundas e quintas-feiras de cada semana, para despachar os assuntos pendentes. Este caso de provável adultério fora levado ao pequeno sinédrio, formado por 23 juízes. A pedido do marido, a suspeita, uma jovem que não teria mais de 20 anos, fora conduzida naquela manhã de segunda-feira, 3 de abril, perante o Tribunal de Justiça e ali, interrogada e atemorizada com fórmulas como a seguinte: minha filha, muito pecado traz o vinho, muito o riso, muito a juventude, muitos maus vizinhos. Falo, reconhece a verdade, em nome de Deus, que está escrito com santidade, para que não seja apagado pela água. Mas, julgando pelo que lhe estava acontecendo, a infeliz tinha se declarado inocente e o pequeno sinédrio sentenciou que devia ser submetida à prova das águas amargas. Quando interroguei André sobre a sorte daquela hebreia, no caso de se ter declarado culpada, o apóstolo deu-me a entender que não saberia o que podia ser pior. Se a mulher judia dissesse perante o tribunal sou impura, era obrigada a assinar a renúncia ao seu dote, procedendo-se então à consumação do libelo de divórcio. Como bem afirmava André, nestas circunstâncias, a esposa ficava na mais absoluta miséria, tinha de abandonar o lar e os seus filhos, sendo desprezada para toda a vida. Aquelas leis estabeleciam o direito ao divórcio, única e exclusivamente por parte do homem. Isto prestava-se a constantes abusos, caprichos e injustiças. Se o marido desejava ficar com o dote que a mulher trazia ao casamento e, ao mesmo tempo, recuperar o celibato, tinha apenas de acusar a mulher de infidelidade. Das duas uma. Ou a mulher falecia por causa das águas amargas, ou assumia a suposta culpa, com as consequências já referidas. Papai Noel, o nosso computador, completou a minha informação sobre as águas amargas, acrescentando que já no Código de Hammurabi existia um precedente semelhante. Se uma mulher era suspeita de adultério, era atirada à corrente do Eufrates. Se escapava com vida era considerada inocente. Se perecia, a sua culpabilidade era manifesta. N. Do M. Tal como suspeitava, era extremamente raro que a vítima sobrevivesse à ingestão daquela beberagem. Em suma, aquela desgraçada, depois de declarar que era pura, fora levada pela porta de Nicanor, tal como estabelecia a tradição, ao estreito terreiro existente ao pé da muralha oriental do templo, ao mesmo lugar onde eram levadas a cabo as cerimônias de purificação de leprosos e de parturientes. Um dos sacerdotes saiu então da turba e, com passo decidido, pôs-se em frente da jovem, puxando-lhe a túnica com a mão esquerda e à altura do ventre. Depois de um forte puxão, rasgou-lhe a roupa, deixando a descoberto uns seios brancos e pequenos. O grito da esposa foi abafado pelo bramido da multidão, excitada ante a contemplação daquele formoso peito.
Imediatamente, o mesmo sacerdote se colocou nas costas da mulher, soltando-lhe a sua comprida cabeleira negra. André, nervoso e desgostoso, fez um movimento para se retirar. Procurando então ganhar tempo e aproveitar aquele desejo lógico do meu amigo de evitar tão lamentável acontecimento, peguei na minha bolsa de borracha e meti-lhe na mão 2 denários de prata. André olhou-me sem compreender. Desejo pedir-te um novo favor, disse-lhe. É importante para mim adquirir uma amostra da tinta com que foi escrita essa maldição. O Galileu ficou perplexo. E, antecipando-me aos seus pensamentos, acrescentei: confia em mim. Sabes que não posso entrar no santuário e tentar comprá-la pessoalmente. Bastar uma pequena quantidade, talvez seja suficiente 1/10 de log. Continuei olhando fixamente para André, tentando transmitir-lhe um mínimo de confiança. A sorte voltou a sorrir-me e o discípulo, encolhendo os ombros, concordou pedindo-me que não saísse dali. Enquanto André tornava a entrar no recinto do templo, voltei a acompanhar os acontecimentos. O sacerdote que rasgara a túnica da mulher encontrava-se agora a deliberar com os outros membros do templo. De vez em quando voltavam a cabeça para a infeliz, envolvendo-se em novas e calorosas polêmicas. Um deles deixou o grupo e deu uns passos, ficando a um palmo da suspeita de adultério. Sem se comover com as lágrimas da mulher, inclinou-se ligeiramente, inspecionando de perto os pequenos e morenos mamilos. Ao cabo de uns minutos, voltou ao centro da reunião, iniciando-se nova e ainda mais áspera controvérsia.